Você já se arrependeu de algo em sua vida? É bem provável que sim, não é mesmo? Hoje estamos no 17º capítulo do livro de Atos e de antemão deixo o versículo 30 desse capítulo para a nossa meditação. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Paulo, Silas e Timóteo continuam a viagem missionária iniciada em Atos 15, viajando pela Grécia, agora pelas cidades de Tessalônica, Bereia e depois Atenas. Eles utilizam três abordagens diferentes para o seu evangelismo. Em Tessalônica, eles encontram uma sinagoga. A sinagoga era composta por um grupo de no mínimo 10 judeus, que se uniam para o ensino e a oração. Ela poderia ser estabelecida em qualquer lugar que houvesse no mínimo 10 judeus. Em Tessalônica, Paulo falou durante 3 sábados na sinagoga para os judeus e gregos tementes a Deus. Ele descreveu sua história de conversão, com foco na lei de Deus, e explicou o verdadeiro significado dos ritos e cerimônias vinculados ao templo. Muitas pessoas creram no Evangelho, entre eles judeus, gregos e mulheres de alta posição. Isso causou inveja nos demais judeus que reuniram homens perversos entre os vadios e procuraram excitar a multidão. Foram até a casa de Jason, que era um discípulo de doutrina cristã. Eles esperavam encontrar os missionários na casa dele. Como não encontraram, levaram Jason e outros irmãos ali presentes para a prisão. Lá foram acusados de estarem pregando sobre um outro rei, Jesus, indo ao encontro dos decretos de César. Na verdade, Paulo pregou sobre o reino espiritual de Deus, mas os seus adversários distorceram a mensagem para dar a entender que Paulo pregava a oposição política contra Roma. Jason pagou fiança e foi solto. Enquanto isso, à noite, eles enviaram Paulo e Silas para Bereia. Essa cidade ficava a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica. Em Bereia, encontraram uma classe de homens nobres que receberam a palavra com toda intensidade, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos eram justos, judeus sinceros e tinham como base a sua fé na palavra de Deus. Sendo assim, se a pregação de Paulo e Silas fosse verdadeira, as escrituras iriam revelar. Como que você avalia os sermões e ensinamentos que você recebe? Sempre compare o que você ouviu com o que está escrito na Bíblia. Um pregador ou um professor que transmite a mensagem verdadeira nunca cairá em contradição com as Sagradas Escrituras. Com isso, muitos deles creram, mas a notícia chegou aos ouvidos dos judeus que tinham ficado lá na Tessalônica, aqueles que estavam citando. E eles foram até Bereia para também excitar e perturbar o povo, como haviam feito na cidade deles. Houve então uma divisão estratégica. Paulo foi enviado para Atenas e Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Combinaram então de se encontrarem tão logo fosse possível. O verdadeiro desafio da viagem era Atenas. O período de anos dourados de Atenas, que tinha Platão e Sócrates, já tinha passado, mas a cidade ainda vivia com ares de superioridade intelectual. Estando em Atenas, Paulo sentiu-se indignado com o que via. Havia os filósofos epicureus, que não tinham um Deus definido, e acreditavam no naturalismo e no prazer sensual, amoroso ou gastronômico. Também havia os estoicos, que eram panteístas, ou seja, para ele tudo era Deus, não acreditando em um Criador como nós acreditamos. Paulo viu santuários de vários deuses na cidade, até mesmo um altar ao Deus desconhecido. Ele então iniciou uma grande jornada de pregações, tanto na sinagoga como também na praça, todos os dias. Tanto os epicureus quanto os estoicos tinham filosofias de paz de espírito, né? Aquela coisa calma. Aí eles consideraram que Paulo era muito falastrão, muito tagarela, que falava demais. Mas eles ficaram curiosos
e levaram ele para o centro de convenções de Atenas, que era chamado de Areópago. Percebiam na fala de Paulo que não se tratavam de um homem ignorante, mas versado nas letras e bem articulado em palavras. E diante de um público que era a elite dos religiosos e filósofos da cidade, o apóstolo mostrou que também conhecia a cultura local. Paulo então usou uma técnica diferente do que ele já havia feito. Ele se levanta e começa a pregar o evangelho. Ele primeiro fala da religiosidade dos atenienses e das suas buscas de seus objetos de culto, altares, e que tinha encontrado um deles que se encaixava dentro do que pretendia lhes falar e anunciar. Ele estava vindo ali em nome do Deus desconhecido que tinha uma placa na praça. Paulo, ele era ciente de que os atenienses não conheciam o Antigo Testamento. Seria ineficaz falar de algo que eles não conheciam. Então ele optou em falar de modo mais compreensivo. Citou trechos de poetas gregos. Esses poetas tinham como referência Zeus, que para os gregos era o principal deus deles. Existia ali uma ideia distorcida a respeito de Deus, mas o apóstolo deixa uma frase forte que vimos no início desse vídeo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A ordem divina do arrependimento é a oportunidade que temos de salvação. Deus não está preocupado com o seu passado. Não deixe que nada julgue a sua vida anterior. O que importa para Deus é o presente. O chamado de Deus ao arrependimento e à fé não é um convite. É uma ordem. É uma ordem. Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, alguns pediram tempo para pensar. Uns zombaram e poucos creram. Apesar do esforço de Paulo, havia uma grande idolatria dos habitantes de Atenas. Percebendo, pois, que a sua voz não seria mais ouvida, Paulo se retirou do meio deles. Vamos aqui destacar 3 grupos de pessoas. Aqueles que não estão dispostos a ouvir a verdade, aqueles que têm um sincero interesse e buscam a verdade na inspiração divina, e aqueles que até se interessam em ouvir a palavra, mas quando confrontados com suas ideias e interesses pessoais, preferem ficar como estão. A que grupo você pertence? Paulo e tantos outros morreram levando a palavra de Deus ao mundo para alcançar a todos nós. A oportunidade é hoje. Deus te chama hoje. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.